Os últimos sustentavam que os estados não tinham possibilidade para legislar sobre a matéria, por ser de competência exclusiva da União. Por se tratar de direito agrário, sem regulamentação, os estados não tinham como promover a distribuição administrativa. Outra corrente, a qual o autor desse trabalho se filiou, entendia que os estados tinham plena competência para regular, por lei, o modus operandi da discriminatória administrativa, porque criar normas administrativas destinadas a separar as terras devolutas das particulares não é legislar sobre o direito agrário. E, por outro lado, é competência dos estados legislar sobre seu patrimônio e as terras devolutas pertencentes ao seu domínio. Além dessas duas assertivas, estava claro no artigo 27 da Lei nº 6.383, de 76, que os estados, por seus órgãos específicos, tinham, no que a eles coubesse, competência para efetuar a separação das terras públicas via processo discriminatório administrativo, vencer a corrente que admite a competência estadual para legislar sobre a matéria. Daí surgiu a Lei nº 9.541, de 27 de setembro de 1984, que dispõe sobre a discriminação ou a redação das terras devolutas do Estado e dá outras providências. Essa lei serviu de sustentação para que se fizesse a discriminatória no município de Monte Alegre de Goiás, na área ocupada pelos Calunga há mais de 2 séculos. A posse dos Calungas. A posse dos Calungas é de mais de 200 anos, conforme informam as entrevistas que servem de anexo a este trabalho. Mário Baiocchi, baseado na definição de quilombo do Conselho Ultramarino, afirma que, a partir dessa conceituação, podemos afirmar que várias gerações se sucedem nas regiões Vão de Almas, Vão do Moleque, Contenda, Calunga e Ribeirão. Assim, a situação do poceiro Calunga no tocante ao direito de suas terras se remonta ao direito civil do século XIX. A posse, de 40 anos antes do Código Civil de 1916, se passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1917, da chamada prescrição aquisitiva quarentenária. Incluía-se como uso capeáveis as terras públicas. Tratava-se de matéria indiscutível. Além disso, também são os Calungas beneficiados pelo uso capião constitucional ou prolabore, criado pela Constituição Federal de 1934 e que permaneceu nas Constituições de 37 e de 46, sendo objeto de uma nova redação pela Emenda Constitucional nº 10, de 9 de novembro de 64. Nem a Constituição de 1967, nem sua emenda primeira, de 1969, tratam do tema, deixando o Instituto do Uso Capião Prolabore ao sabor do legislador ordinário, inserindo como norma, no artigo 98, a Lei nº 4.504, o Estatuto da Terra. Examinando a questão onde o Calunga poceiro estava tipificado, dúvidas surgiram sobre o domínio das terras por eles habitadas. Eis que já se iniciava naquela região o processo de grilagem de que havia denúncias evidentes e concretas, envolvendo interesses de grupos não pertencentes àquelas comunidades descendentes de Quilombo. A par do quadro apresentado, a direção do Instituto de Desenvolvimento do IDAGO examinou a matéria em face de que dispõe a Convenção número 107 de 57, da Organização Internacional do Trabalho, devidamente ratificada pelo decreto que a promulgou, o de número 58.824, de julho de 66, publicado no Diário Oficial da União, em julho de 66, concluindo haver base legal e jurídica para enfrentar o problema. E, com fundamento no artigo 11 dessa convenção, iniciou-se a tarefa de que resultou a titulação da área Calunga no município de Monte Alegre, a partir da arrecadação das respectivas glebas via discriminatória administrativa promovida na região. O artigo 11 dessa convenção da Organização Internacional do Trabalho determina: o direito de propriedade coletiva ou individual será reconhecido aos membros de populações interessadas sobre as terras que ocupam tradicionalmente. Porque o instituto usado para legitimação das posses dos Calungas foi o da discriminatória administrativa, se a totalidade de suas posses estava acobertada pelo uso capião quarentenário, e porque não se usou para aqueles poceiros o uso capião constitucional ou prolabore advindo da Constituição de 34, agora já expresso no artigo 98 da Lei 4.504, e, ultimamente, regulado por inteiro na Lei 6.969 de 1981, toda essa problemática foi estudada. O IDAGO, como o instituto destinado a promover a política fundiária do Estado, estudou as possibilidades de aplicação desses institutos jurídicos, mas concluiu de logo que utilizá-los, no caso dos Calungas, seria mais oneroso e complicado. Mais oneroso e complicado porque teria de acionar a justiça, caso a caso, salvo na hipótese de uso capião especial, que, segundo a lei, podia ser feito administrativamente.
Todavia, em qualquer das hipóteses, as respectivas glebas teriam de ser medidas e demarcadas antes da postulação administrativa ou judicial. E o processo de uso capião é sempre muito caro, porque dependente de publicações de vários editais por exigências das leis processuais. Além disso, o interesse dos calungas era o de que eles fossem proprietários, titulares do domínio, mas que não tivessem o direito de alienação de seus imóveis.